Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos aí novamente ao canal. Aqui quem fala é o Leandro. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a nossa impureza, a impureza do nosso pecado diante de Deus. Então o título que eu vou dar para esse vídeo é: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais limpo eu fico, mais sujo eu me sinto. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudinho direitinho, não vai sair com nenhuma pulga atrás da orelha, não vai sair confuso de nada. E se você gostar do vídeo, você deixa o likezinho, deixa o comentário, se inscreve no canal e vem fazer parte da família, tá ok? Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. A luz de Deus, ela revela tudo aquilo que está dentro da gente, coisas que a gente mesmo não consegue nem perceber. Então, quando a gente se aproxima dessa luz, tudo fica mais claro. Em João 3,19 diz assim: e a condenação é essa, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais a treva do que a luz. Hoje também muitas pessoas rejeitam a Ele, escolhem viver suas próprias vidas ao invés de andar uma vida com Cristo. E quando você desperta para isso, vê que você está fazendo do teu jeito, que é a forma errada, que você quebra a cara, e você começa a se aproximar de Deus, você sai da escuridão e vai para a luz. Imagina um quarto todo fechado, sem iluminação nenhuma. E aí você dá um clique no interruptor, tudo fica claro para você, você consegue caminhar, você consegue achar as coisas que você precisa achar. É exatamente assim que a gente se sente diante de Cristo. Quando a gente se achega para Ele, a gente começa a perceber as nossas impurezas. A gente percebe quanto a gente é sujo com o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, a nossa vaidade, nossa soberba, nosso erro. Isso tudo são coisas que nos afastam de Deus, que faz com que a gente se sinta muito grande ao ponto de não depender de Deus. E quando cai a ficha, quando a luz nos alerta sobre isso, nós percebemos o quanto nós somos sujos diante dele. E aí cai na frase que eu falei lá no início: quanto mais próximo de Jesus você fica, é lógico, mais limpo, né, que ele vai nos purificando, e ao mesmo tempo o sentimento de que nós somos sujos, que nós somos pecadores, que nós precisamos dele o tempo todo vem à tona. Essa luz, ela traz em nossos pensamentos aquelas coisas que a gente fazia errado. Às vezes é um camarada que ele batia na mulher, traía a mulher, fazia tudo de errado e achava que era o certo, que era coisa de homem, porque ele foi ensinado assim. Ou aquela mulher que não honrava o seu marido, batia de frente, achava que tinha que ser assim mesmo, porque ela aprendeu que a mulher não pode baixar a cabeça para o homem. Esses são pensamentos mundanos, pensamentos que vêm de você mesmo, que são doutrinados por outro homem para você. Mas quando você chega diante de Jesus, você vê que realmente aquilo dali não é o certo a se fazer. E aí você começa a se sentir sujo. Quando você está diante de Deus, está vivendo uma vida santificada, e você cai no pecado, faz alguma coisa assim, você sente aquele arrependimento, aquela tristeza. Isso daí é o Espírito Santo te cobrando, te mostrando que não é isso que Deus quer para a tua vida. E essa tristeza é um sentimento bom, porque você está percebendo, então você quer se limpar diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo fica aquele sentimento de sujeira, de que você não é ninguém, que você pecou contra o teu Deus. Mas esse sentimento não quer dizer que é ruim. Esse sentimento é para o teu bem. Isso significa que você está buscando a limpeza, que você está no caminho certo. E quanto mais diante de Deus você se humilhar, se achar pequeno, mais Deus vai te limpar e mais Deus, o Senhor, vai te honrar. Quando você estiver se sentindo assim, com o sentimento de que você pecou, que você não é ninguém, lembre-se, o Senhor está trabalhando no teu coração. A santidade de Deus confronta os nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele nunca tinha pecado na vida dele, nunca teve contato com o pecado. Quando ele recebeu os nossos pecados, a presença de Deus se afastou dele naquele momento. E aí ele falou: Eli, Eli, lema sabachthani. Em hebraico, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me abandonaste? Ele nunca sentiu esse afastamento de Deus na vida dele. Mas naquele momento na cruz ele sentiu por causa dos nossos pecados. Nós, como seres humanos mortais, a gente já nasce do pecado, a gente já nasce distante do Senhor. E a gente precisa de Jesus Cristo para fazer essa conexão com Deus novamente. Ele não, ele veio do céu, foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, então ele sempre teve aquela comunhão com Cristo. Quando ele pagou pelos nossos pecados, ele sentiu essa frieza, então ele sentiu como se estivesse sujo, por isso ele clamou daquele jeito. Isso aconteceu com o profeta Isaías. Ele também, quando chegou diante de Deus, ele andava com Deus, mas teve um momento que ele chegou diante do Senhor, ele achou-se impuro. Ele falou: Deus, se afaste de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, aquele cara reconheceu a grandeza do Senhor. E ele se achou tão pequeno, tão sujo, e olha que era um grande profeta usado por Deus. A realidade é que quanto mais a gente chega perto de Deus, próximo de Deus, a gente vê
quão dependente nós somos, independente da sua questão financeira, do estilo de vida que você leva, da quantidade de amigos que você tem, da influência que você tem para o mundo. Quando você chega diante do Senhor, você realmente vê que você não é nada. Você vê aqueles grandes artistas que se convertem ao Senhor, você vê como é que a postura deles mudam. Antes eles se achavam tal, todo mundo idolatrando ele. Quando ele reconhece de verdade e se converte ao Senhor, aí sim ele começa a mudar. Ele já não gosta daquela idolatria com ele, porque ele sabe que o sentimento de adoração é somente ao Senhor. Tudo muda na vida daquele homem. Ele começa a perceber que ele é dependente da graça de Deus. É assim que a gente tem que se sentir, dependentes da graça do Senhor Jesus. E isso, esse sentimento que vem, não é para te condenar, para dizer que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo. Não. Deus, ele quer te dar dupla honra. Ele quer te mostrar o caminho certo. Ele quer te mostrar o como você precisa ser dependente dele, porque ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele quer mostrar o que é melhor para você nessa terra, quais pessoas que você tem que caminhar, com quem você tem que se relacionar. Ele quer te mostrar tudo isso, mas você precisa se esvaziar de você mesmo e sentir da graça dele. E você não vai conseguir fazer isso cheio de pecado, cheio de seus desejos, cheio das suas vontades, porque senão você vai sentir a mesma coisa que Jesus sentiu naquela cruz, afastamento de Deus. Deus estava ali com Jesus. Deus, ele está sempre ao teu lado. Independente do que você faça, ele sempre vai estar na porta do teu coração querendo restaurar você, querendo ter comunhão com você novamente. Mas você precisa se humilhar diante dele. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoarmos. Isso está lá na Bíblia, isso não é palavra minha. Lá em 1 João 1,9 você vai encontrar esse versículo. Guarda esse versículo no teu coração. Se você errou, se você pecou, confessa os seus pecados, que ele é o nosso advogado, Jesus. O sentimento de indignidade costuma nos levar para Deus e não nos afastarmos dele. Você vê inúmeras pessoas aí, principalmente pessoas famosas, que acabam cometendo um erro muito grande, e aí o mundo massacra, a mídia massacra. Essas pessoas fazem o quê? Corre para o Senhor, que eles conseguem perceber no meio da perseguição, no meio de tudo aquilo, que eles são indignos. E aí o mundo julga, você fez isso, aquilo, agora está correndo para Deus, está abusando o nome de Deus, não tem perdão para você, não. Mentira do mundo, mentira do sistema mundano. Jesus nos perdoa, porque ele fala que o amor dele é incondicional sobre a nossa vida. É dependente de condição do que você fez ou deixou de fazer. Até um cara tão ruim quanto o maior ditador que possa matar diversas pessoas, existe perdão para isso. E a Bíblia prova isso usando o nome de Saulo se transformando em Paulo, um novo homem de Deus. Paulo era um homem que perseguia a igreja e depois se converteu. Ele era um ditador, um perseguidor. Então não vem com essa que não há perdão. Se houve perdão para Paulo, imagine para você, que fez bem menos maldade do que ele. Deus, ele não mostra a nossa sujeira para nos humilhar, mas sim para nos purificar e nos ajudar. É a mesma coisa de eu chegar na casa do meu filho e eu tô vendo ali um monte de sujeira no canto, eu vou chegar para ele e falar, filho, olha só, tira essa sujeira aqui, cara, tira essa sujeira debaixo do tapete, joga numa pá, bota num saco de lixo para tua casa ficar bem limpinha. Você não tá humilhando ele, você tá ajudando ele a manter o ambiente mais limpo. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando ele vê que tem muita sujeira, ele vem aqui e nos mostra. Então é normal vir esse sentimento de impureza, mas é Deus trabalhando na sua vida. Viver diante do Senhor é viver em constante conflito. Um conflito teu diante do Senhor, mostrando que você precisa se arrepender. Todos os profetas, todos os homens de Deus foram assim. O próprio Jesus foi assim, como eu já citei na cruz. Davi foi assim. Tantos homens que foram assim, que pecavam, se arrependiam, chegavam diante de Deus e falavam, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, Senhor, afasta-se de mim, eu não sou digno, sou pecador. Você vai ver sempre esses homens falando isso. Por quê? Porque a grandeza de Deus é muito maior. Então não se sinta-se culpado ou preocupado quando você se sentir menor ao buscar Deus. Eu lembro de um amigo meu que ele falava que não gostava de ir para a igreja, porque toda vez que ele ia para a igreja, começava a sair lágrimas dos olhos dele, ele sentia uma tristeza muito grande. E o homem era um baita de um pecador, tinha um amante há mais de 10 anos, fora outras coisas que ele fazia também. Então isso era confrontado diante da presença de Deus. Quando ele estava no meio dos amigos dele, aquilo dali era motivo de orgulho. Mas diante de Deus ele era confrontado. E ele tinha medo daquilo dali, porque ele amava mais as trevas do que a luz. Então grave isso no teu coração. A verdadeira santidade começa quando nós reconhecemos a luz de Deus em nossa vida, entendendo que somos dependentes dele para nos limpar, nos clarear e nos mostrar um novo caminho. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu tenho certeza que essa palavra vai entrar no teu coração e você vai lembrar de alguém também que você vai compartilhar essa palavra para essa pessoa, para Deus trabalhar na vida dela, assim como Deus vai trabalhar na tua e também está trabalhando na minha. Se você gostou desse vídeo, você deixa um joinha,
deixa um comentário se quiser, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, porque toda semana eu estou colocando vídeo relacionado com as coisas de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Vem fazer parte da família, fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.